Bom, pessoal, boa noite. Nós vamos começar aqui o nosso bate-papo, a nossa live, e vamos conversar um pouquinho aqui, esperando as pessoas entrarem, para a gente dialogar um pouco sobre a decisão que eu divulguei ontem da retirada da minha candidatura a prefeito, em nome de uma possibilidade de unidade entre os partidos de esquerda, de centro-esquerda, de movimentos, de coletivos aqui na cidade. Mas antes disso, eu gostaria aqui de passar os números. Muitos de vocês devem saber os números, né, da pandemia aqui em São José do Rio Preto. Hoje nós tivemos 5 óbitos, então nós temos um total de 53 óbitos na cidade causados pelo vírus, 1.618 casos confirmados, 887 recuperados, 204 internações, 73 na UTI e 131 na enfermaria. Esses números eles são bem diferentes dos números quando a prefeitura, né, tomou a decisão de reabertura parcial de alguns estabelecimentos comerciais, enfim. Na verdade, o afrouxamento do isolamento social. Então, qualquer coisa que a gente for discutir hoje sobre política, sobre a vida, né, sobre o futuro, necessariamente a gente precisa conversar a partir dessa nova realidade, dessa dura realidade, triste realidade, que é, né, uma pandemia mundial que vitimou já milhares e milhares de pessoas, e ela tem um agravamento no nosso país por conta, né, de um desgoverno, de uma dualidade de narrativa desde o início. O absurdo de ter um presidente que prega uma coisa, um ministro que falava outra, e essa dualidade, essa insegurança, essa falta de comando, essa falta, né, de responsabilidade do governo federal, do presidente da República, isso acabou gerando muita fragilidade, né, nas posições políticas dos governadores, dos prefeitos. A verdade é que tem ausência de um comando no país sobre isso, tem uma ausência de proposta de país de como enfrentar a pandemia, e cada um acaba agindo da sua maneira. E em Rio Preto não foi diferente. Infelizmente, o prefeito da cidade, Edinho Araújo, ele vacilou desde o começo, ele nunca teve uma posição firme, ele ficou suscetível a vários tipos de pressão, não tem política pública correta, firme de atendimento, não teve um esforço para que as pessoas pudessem cumprir com dignidade a quarentena. Um mapeamento daqueles que estavam completamente desempregados, sem alimento em casa, não conseguiam ser assistidos, enfim, a dignidade mínima que o país teria que ter oferecido para que as pessoas pudessem cumprir a quarentena. E, obviamente, né, o caos instalado dentro da sua casa, você vai querer, é a lei da sobrevivência. Então, aquela narrativa do começo, que 70%, 80% das pessoas apoiaram, né, porque compreenderam que tinha necessidade de isolamento social, ela foi enfraquecendo por uma questão de necessidade. O pequeno comerciante, ele não quer abrir o seu comércio porque ele é contra a vida, ele é a favor da morte, é porque ele ficou desesperado. Os 3, 4 funcionários dele ficaram desesperados, precisam voltar a trabalhar, porque senão não come, não paga luz, não paga aluguel. Então é uma necessidade, e o auxílio chegou para algumas pessoas e não chegou para muitas pessoas. Também um auxílio absolutamente miserável, que não deu conta. Enfim, o Brasil não deu conta, o Estado brasileiro, que tem dinheiro para isso, que tem recurso para isso, não deu conta de garantir uma tranquilidade para que a gente cumprisse o isolamento social. E hoje nós estamos pagando um preço muito alto com isso. Então eu dei esses números da cidade para que, também uma forma de denunciar essa opção quase que cínica da Prefeitura de Rio Preto de não ter uma posição firme. O prefeito só fez conta eleitoral, só fez conta política, no sentido
né, para poder se posicionar. Isso foi muito ruim, né? Não tem um comando na cidade, até para achar os números você precisa ficar procurando, não é fácil, enfim, você não tem um comando na cidade, você não tem uma avaliação de como é que está, do que vai acontecer, as pessoas completamente perdidas e foram para a defesa da sua sobrevivência, e a gente vê infelizmente o calçadão lotado, lojas lotadas. É a naturalização do caos, é a naturalização das mortes, né? A banalização da vida que a gente está assistindo. E isso tem uma culpa, são aqueles que governam o país, que governam o Estado, que governam a cidade. O Estado brasileiro, infelizmente, ele não conseguiu dar conta de uma necessidade de garantir dignidade para as pessoas. Esses são os números, espero que o prefeito da cidade assuma o comando de fato da cidade e tenha uma posição muito mais firme. Enfim, vamos entrar no nosso objetivo, né, principal desse diálogo, da nossa live, que é em relação à retirada, a minha opção por retirar o meu nome da disputa de prefeito. Então, isso foi exposto num texto, né, numa carta e num relatório histórico sobre o que aconteceu, os motivos que me levaram a tomar essa decisão, em conjunto com alguns dirigentes do PSOL, do partido que eu sou filiado e militante. Mas muita gente também me ligou ontem, ao saber da notícia, e sugeriram, falaram, entra ao vivo, faça uma live para as pessoas poderem entender melhor o que aconteceu, também a gente dialogar um pouco, né? Abrir possibilidade para algumas perguntas, né? Dentro do possível que quero respondê-las, e vou começar, né, pela informação que eu dei. Existia uma grande expectativa de uma frente de esquerda, mas que pudesse se ampliar, tanto recebendo mais partidos de esquerda, como partidos de centro-esquerda, coletivos, lideranças das cidades, indivíduos que tivessem por desejo discutir a cidade e um programa para a cidade. Essa aliança entre o PT, o PCdoB e o PSOL estava praticamente consolidada até o dia 2 de março. O que aconteceu? O Diretório Estadual do PT aprovou uma resolução praticamente impondo candidatura própria em cidades que tivesse mais de 200 mil eleitores e que tivesse transmissão de televisão, que é o caso de São José do Rio Preto. O Rio Preto tem 3 geradoras de TV, a Record, a Rede Globo e a Rede Vida. Então ela tem retransmissão de TV. O programa eleitoral de Rio Preto passa em muitas cidades. Então o argumento do Diretório Estadual do PT é de que o PT precisava ter candidato próprio para defender a sua história, enfim, uma orientação legítima. O grande problema é que nós descobrimos que esta resolução ela tinha um endereço certo, ela só valia para São José do Rio Preto, porque Sorocaba, que é uma cidade semelhante, um pouco maior que Rio Preto até, que também tem retransmissora de TV, o PT de Sorocaba já havia declarado apoio ao ex-deputado estadual Raul Marcelo, do PSOL, candidato a prefeito pelo PSOL, e lá o PT faria uma aliança, porque entendeu que a candidatura dele estava melhor posicionada e que era necessário ter uma unidade do campo democrático, popular, e aderiu à campanha dele, formalizar uma aliança com o apoio do Diretório Estadual. Ou seja, a resolução ela criou um nível de tensão, porque é uma resolução que valia apenas para São José do Rio Preto. Nós descobrimos, conversando militei 25 anos da minha vida no PT, tenho relações no partido, felizmente, vou manter sempre portas abertas, relações com dirigentes do PT que considero sérios, comprometidos, e principalmente com a base de filiados do PT. Não tem razão para não ter uma relação honesta, de civilidade, de respeito. Fiquei sabendo que falou, olha, a resolução ela foi feita só para São José do Rio Preto mesmo. Eles não vão admitir que vetam o seu nome, que não quer que o PT te apoie. Então fizeram a resolução da resolução, que já tem uma resolução nacional, que ela é orientativa. E pela primeira vez o Diretório Estadual do PT de São Paulo resolveu fazer a resolução em cima da resolução nacional, colocando esse imperativo da candidatura própria, só que só valia para São José do Rio Preto. É óbvio que os motivos, muitos de vocês sabem, existe um problema político não superado até hoje.
da atual direção do Estado de São Paulo, que é muito influenciada pela bancada de deputados em relação a mim. Um dos motivos que me fez sair do PT, me desfiliar do PT, foram os sucessivos conflitos políticos que eu tive dentro da bancada do PT. Ficou insustentável a minha permanência. Sempre defendi mandatos populares absolutamente comprometidos com a luta. Eu sou um defensor da luta por dentro do Estado. Eu defendo sim a luta institucional, concomitante com os movimentos sociais, concomitante com a organização da sociedade livremente, e isso foi essa forma de atuação política foi incomodando parte da bancada do PT, que estava numa linha muito pragmática, uma linha de quase que conciliação, uma correlação absolutamente pacífica com o governo do PSDB, que é um governo que a gente sabe o que fez com os servidores, o que fez com a educação, que pretende privatizar as universidades, um governo sem compromisso com o Estado, desvaziamento do Estado. O PSDB fez um governo absolutamente corrupto nos últimos anos, nos últimos 20 e tantos anos no Estado de São Paulo, e eu sempre defendi um mandato absolutamente combativo, desprendido, em um mandato que arriscasse, que chamasse o movimento social para dentro do Poder Legislativo. E quem acompanhou o nosso mandato sabe disso. As imensas ocupações feitas por professores, por servidores públicos, por militantes da causa animal, por defensores públicos, por trabalhadores da defensoria, servidores da defensoria, enfim, pelo movimento estudantil, a famosa ocupação da Alesp pelos estudantes, que resultou na CPI da merenda, que CPI importantíssima, que denunciou, que desnudou a barbaridade que era feita com a merenda, o roubo da merenda, os desvios de recursos da merenda e mais, a qualidade da merenda que servia para os estudantes, cheia de sódio, cheia de gordura, cheia de conservante. Então, e eles não queriam uma CPI, eles não queriam que apurasse isso, eles não queriam interromper essa máfia da merenda, que além de roubar, ainda fornecia uma merenda de péssima qualidade, fornecia veneno para os nossos alunos. E eu defendi a ocupação estudantil, e tinha uma diferença com a bancada do PT. Essa diferença ela foi inflamando, que ficou insustentável a minha permanência. Então, esse papo é muito importante para as pessoas entenderem. Falar, por que o PT estadual te vetou? Porque o PT estadual, que é muito influenciado pela bancada do PT, pela bancada de deputados, a bancada tem uma influência muito grande na direção estadual, eles vetaram o apoio a mim por conta dos inúmeros conflitos e embates que eu fiz com eles em relação à linha política. Eu discordava da linha política que a bancada adotou, não era a linha original do PT, não era uma linha de mandatos populares, de mandatos comprometidos, de mandatos que arriscam em nome do povo, que arriscam em nome da boa política. Um exemplo disso foi no ano que, quem quiser, na minha carta lá está o link, o Viu Mundo, que é um site respeitado em política, resolveu fazer uma matéria completa, a Carta Capital também fez várias matérias sobre isso, chegou ao ponto do PT me destituir, o próprio PT me destituiu da Comissão de Finanças, num acordo com o DEM, com o PSDB, de maneira ilegal, ou seja, deram um golpe no regimento, um golpe no nosso mandato, me destituiu da Comissão de Finanças porque eu estava obstruindo a aprovação do orçamento do governador Geraldo Alckmin. Sabe por que eu estava obstruindo? Porque eu tinha feito um compromisso com os movimentos sociais, e a bancada do PT também tinha feito, com várias pautas dos movimentos sociais, da educação, da universidade, pautas que são resolvidas dentro do Poder Legislativo. E a gente obstrui, a gente cria uma barreira de luta, uma barricada de luta nos projetos do governador, exatamente para acumular força para aprovar coisas que são importantes para o Estado, para o povo de São Paulo. O que aconteceu nesse ano? Foi naquele momento que se deu o grande conflito entre mim e a bancada, e a maioria da bancada do PT, porque a bancada do PT também tem deputados valorosos, deputados comprometidos, que tem a honra de ter convivido com eles, mas infelizmente a maioria tinha uma posição de completa conciliação com o PSDB. Fazia oposição até a página 3, depois mudava. Era um jogo de cena que acontecia e eu não suportei mais aquele jogo de cena. E não aceitei o enquadramento.
Não deixei de obstruir o orçamento, que se ele não fosse aprovado naquele dia, ia virar o ano, o governador não ia ter orçamento. Então, ou seja, a gente estava fazendo uma luta política para poder obter, né, conquistas populares, conquistas para as universidades, conquistas para os servidores públicos, conquistas para a educação, conquista em relação aos estudantes, a permanência estudantil, que está diretamente ligada a dinheiro para alimentação, a dinheiro para bolsa, para moradia, lutas importantes que fazem parte da nossa história. E a bancada do PT naquele dia resolveu trocar todas essas pautas por emendas parlamentares, por uma ou outra benesse com o prefeito do PT, benesse que eu digo não é corrupção, mas é uma ajuda para a prefeitura, que também é importante. Mas como é que você substitui uma luta maior, um compromisso que você fez com o Estado por questões menores e pontuais? Isso é um rebaixamento da política. Era anti-PT, era anti a história do PT no parlamento, que sempre tiveram bancadas maravilhosas, aguerridas. Foi a minha escola, foi a escola de tanta gente. Então, quando eu disse eu saí do PT para continuar sendo fiel, para continuar fiel, leal aos princípios que eu aprendi dentro do PT, é exatamente isso. Foi por isso que eu saí do partido. E como esses conflitos eles foram muito fortes, eles saíram muito na imprensa, eles extrapolaram as fronteiras partidárias e da Assembleia, isso causou um mal-estar muito grande. E essa retaliação aconteceu agora, nessa resolução que o PT apoia, né, no sentido de vetar o apoio à minha candidatura. Tendo consciência sobre isso, eu resolvi abrir mão da disputa de prefeito, porque não tem sentido eu insistir numa candidatura que não unifica os partidos. Eu tenho vontade de disputar a prefeitura de Rio Preto? Tenho. Me sentia preparado para cumprir esse papel? Sentia. Disputei 3 eleições, quase ganhamos em 2008, fomos ao segundo turno, todo mundo sabe que foi uma eleição estranha, abuso do poder econômico, fraude eleitoral que nos levou à derrota. Então, estava muito entusiasmado para representar uma frente, para fazer uma polarização importante, para fazer o grande debate na cidade. Mas o meu desejo, a minha vontade não pode ser mais importante do que a nossa unidade, a necessidade da gente estar absolutamente unido para enfrentar o fascismo que galopa, no Brasil e também em São José do Rio Preto, enfrentar essa agenda liberal de esvaziamento de Estado, de ajuste fiscal, de retirada de direitos dos trabalhadores. Ou seja, a classe trabalhadora, os mais pobres, eles estão sem referência, eles estão sem esperança, porque nós estamos vivendo num país que está assassinando a cada dia a esperança. E quem pode portar essa esperança, portar essa capacidade de apontar o futuro, somos nós, o campo democrático popular, somos nós. Os militantes de esquerda, os militantes de direitos humanos, os mais variados coletivos identitários, a luta das mulheres, a luta dos negros, nós, este campo que defende a democracia, que defende um Estado forte, nós podemos portar o futuro e a esperança, unidos. Então, uma vez que existiu esse veto ao meu nome, e o Diretório Municipal do PT de Rio Preto, em sua maioria, resolveu acatar a proposta de candidatura própria e esfriar o debate sobre a frente, não me restou outra alternativa que não fosse: olha, se meu nome está atrapalhando, não vai atrapalhar mais. Vamos discutir. Então eu retiro a candidatura, me retiro desta função, dessa tarefa de ser candidato, mas vou entrar de corpo e alma na tarefa da construção da frente, na tentativa de ter unidade entre nós, na construção de um programa para a cidade, atualizar todas as ideias que nós já defendemos em outras eleições e formatar um belo programa. Eu tenho muita esperança que é possível criar uma polarização política importante, fazer um bom debate e falar da vida real das pessoas, discutir a vida real, discutir mobilidade urbana, transporte público, o abandono dos bairros, discutir as vagas em creche que faltam para as trabalhadoras, para as mães trabalhadoras, discutir a qualidade da educação, discutir habitação, o uso e ocupação de solo. Rio Preto é uma das cidades que mais produziu vazios urbanos, é vítima da especulação imobiliária. É necessário desnudar a cidade
para a população, né? Revelar os conflitos que movem a cidade, colocar o povo no jogo. O povo está fora do jogo da cidade. O Edinho é prefeito pela terceira vez em Rio Preto. Ele nunca fez um mandato tão elitizado, um mandato tão representante dos piores interesses da cidade como ele fez agora. Então é necessário um contraponto, é necessário uma força, é necessário um programa que abra para a esperança, e a nossa unidade é fundamental. Quero me dedicar integralmente a essa tarefa, de colocar a minha história, o acúmulo que eu tenho, né, a serviço desse projeto. Então, para mim não teve problema nenhum em relação a abrir mão, não tem tristeza, não tem ressentimento, né? Muito pelo contrário. Para mim, coloca, se for possível, uma conciliação novamente com o Partido dos Trabalhadores, com o PCdoB, e consolidar uma frente, ótimo, acho que tem que ser esse esforço. Se não for possível, se cada um vai adotar sua tática eleitoral, não tem sentido a gente trocar farpas, né? Não tem o menor sentido, ainda mais no momento que nós estamos vivendo. Nós temos um inimigo, ele está forte e ele está na rua, né? E ele não está entre nós. Nós não somos inimigos, não somos adversários. A gente pode ter diferença tática, como tivemos agora, e eu tenho que respeitar. Se a opção do PT é ter candidato próprio, eu tenho que respeitar. E é um direito nosso insistir na unidade, falar sobre isso. Se for possível, ótimo. Se não for possível, vamos construir um ambiente, né, civilizado, um ambiente de ideias, um ambiente de solidariedade entre nós. Não tem necessidade, né, de trocar farpas. Repito, não tem ressentimento. Muita gente me perguntou, falou, olha, mas eu estou vendo nos grupos de WhatsApp, a discussão está tão distorcida, as pessoas não têm informação, e é verdade. Por que elas não têm informação? Porque coincidiu, esse conflito que apareceu no dia 2 de março, ele apareceu nas vésperas do isolamento social no Brasil. Não foi possível reunir as pessoas, o PT tinha encontro marcado e desmarcou, o PSOL tinha encontro marcado e desmarcou, nós tínhamos várias reuniões, a gente formatou uma proposta interessante sobre uma chapa única de vereador, uma mudança de tática. Não foi possível fazer esse debate na base, não foi possível. E infelizmente muita gente não tinha informação sobre o que estava acontecendo, e nós tivemos que tomar uma decisão em relação a algumas pessoas que desejaram se filiar ao PSOL. Então o vereador Marco Rilo, alguns outros companheiros, o Rica, o Candeu, resolveram se filiar ao PSOL. E isso gerou ainda um conflito ainda maior, uma indisposição ainda maior, o que também não é motivo, né, para rompimento, porque eu não deixo de ter valor, de ter história, porque eu saio de um partido de esquerda e opto por militar em outro partido de esquerda. Quantos companheiros não saem do PSOL e vão militar no PCdoB, companheiros que saem do PCdoB e vão para o PT, companheiros que saem do PT e vão para o PCdoB? Eles não deixam de ter valor, de ter importância, de serem idealistas, porque eles fazem uma opção por um outro partido. Então não há razão também para não ter diálogo, porque uma parte, alguns filiados saíram do partido e filiaram em outros. Deixa eu ler alguma pergunta aqui. Pergunta do Duda. Se não você, quem vai representar esta frente? Ainda há possibilidade de composição? A Duda do PSOL faz essa pergunta. Duda, eu acho que sim. Eu acho que tem possibilidade. Acho que e vou me esforçar para que tenha. Você sabia que o PSOL fez um documento muito interessante em que ele zerou o jogo meu nome ainda estava colocado, mas não de maneira natural como estava antes, né? Que já tinha um acordo que eu seria candidato a prefeito, que o PT ou o PCdoB indicaria o vice, né? Como aconteceu tudo que aconteceu, o PSOL reformulou uma proposta convidando o PT e o PCdoB para cada um apresenta o seu candidato e a gente discute o critério. E eu acho que essa proposta é muito interessante. O PCdoB produziu um outro documento importante também dizendo que defendia essa composição da frente e que defendia prévias unificadas entre os filiados dos três partidos, com possibilidade de quem não é filiado a partido nenhum, mas que queira compor essa frente, faz o seu registro com direito a voto também. Eu achei a ideia maravilhosa, inovadora. Nós vamos romper com esse engessamento que a legislação eleitoral impôs, né? E nós precisamos ser inventivos, nós precisamos descobrir novas linguagens e não ter medo de chamar o povo para dentro,
né, de fazer um bom debate. E essa proposta de que cada um apresenta um nome e a gente estabelece critérios, não precisa ser pesquisa de opinião pública, que em tese me beneficiaria, porque fui candidato algumas vezes, então teria o recall, a lembrança do eleitor. Colocou, não precisa ser isso. Pode ser uma prévia unificada entre os filiados, pode ser essa prévia unificada com a possibilidade de quem não é filiado fazer o seu registro e votar também. Seria maravilhoso, seria uma aula maravilhosa de política que nós, deste campo, daríamos à cidade, né? Mas infelizmente o PT não deu resposta sobre isso. Então, Duda, eu acho que nós temos que discutir agora internamente no PSOL possíveis nomes, apresentar esses nomes ou esse nome para a frente e insistir no debate da frente. Se for possível, ótimo. Se não for, nós temos que ter uma candidatura própria, ter uma chapa de vereador muito boa, né? E nos prepararmos para a eleição. Construir, como é que se prepara para a eleição? Primeira coisa, nós precisamos de um programa. Faço uma analogia com o teatro. Para você apresentar um bom espetáculo, né, uma boa mensagem, você estabelecer pela arte o diálogo com o espectador, você precisa de um bom texto, de um bom roteiro. Então nós precisamos de um texto, de um belo roteiro, que é um programa para a cidade, bem fundamentado, bem discutido, né, ouvir as pessoas sobre a cidade, ouvir todas as pessoas sobre a cidade, aquele que mora no centro da cidade, mas aquele que mora nos bairros mais distantes, que mora na periferia, escutar as cidades, as pessoas e produzir um programa que gere esperança e gere perspectiva de futuro para a juventude, né, para os trabalhadores e trabalhadoras de São José do Rio Preto. Então, a minha avaliação é que o PSOL precisa discutir rapidamente, né, um programa e também um nome e procurar o PCdoB, o PT, o PCB, o PSTU, todos os partidos de esquerda, de centro-esquerda em Rio Preto para dialogar sobre o programa para a cidade. E, se for possível, uma frente ampla, ótimo. Se não for, cada um vai defender. Agora, nós estamos do mesmo lado. Nós temos que fazer uma eleição atacando a agenda fascista, né? Nos contrapondo à agenda liberal de esvaziamento do Estado, de privatizações, e não atacar uns aos outros. Isso não tem a menor lógica. Muda aqui. Não tem como ser candidato sem PT e PCdoB? A Edivânia, minha querida professora, Edivânia, pode ser um caminho. É que a minha candidatura estava diretamente ligada a uma frente, com esses 3 partidos, com possibilidade de ter mais partidos. Como eu sou um defensor dessa frente, eu tenho que ter coerência. E meu nome sofreu um veto por parte de um dos partidos, eu retiro meu nome em nome da unidade, né, da frente. Mas vai ser o caminho. Caso não tenha possibilidade de uma coligação entre esses 3 partidos e mais partidos, o PSOL com certeza vai ter um candidato próprio e uma boa chapa de vereador. Pessoal, nós estamos aqui, pode fazer pergunta, também fazer alguma colocação, eu leio aqui, discordar, se posicionar, o direito de discordar também é muito importante. Nós estamos aquecendo os motores para um grande debate que nós vamos fazer sobre a cidade. Infelizmente, vivemos um período muito ruim, né? Muito triste, porque não dá para encontrar as pessoas, não dá para fazer reunião, não dá para fazer plenária, não dá para fazer encontros culturais nas praças, lá no Vasco, no Centro Cultural Vasco. É muito ruim isso, mas nós precisamos reinventar a vida, porque a direita está aí, o fascismo está aí batendo na nossa porta. Eles estão organizados, né? E nós precisamos nos organizar também, do jeito que for possível. Começar a fazer discussão de programa por lives, pela internet, né? Organizar isso, discutir a cidade e preparar o nosso programa e a nossa intervenção no processo eleitoral. A eleição não é um único espaço do acontecimento político, né? Nós temos milhares de militantes que nunca foram filiados, que não vão disputar a eleição e fazem militância política forte, né? Mas a eleição é um período importante da disputa política também. Fazer aqui um agradecimento ao apoio do Guilherme Boulos, meu grande amigo e companheiro de militância partidária, de luta. Hoje é aniversário do Guilherme Boulos. Se não me engano, ele faz aniversário junto com o Chico Buarque de Holanda, né? Olha só que sincronicidade
importante, que felicidade, duas grandes figuras brasileiras, dois grandes brasileiros, Chico Buarque de Holanda e Guilherme Boulos. Parabéns aos dois, né? O Chico Buarque, que há tantas décadas, né, alimenta a alma da nossa luta, alimenta, né, a nossa cultura, a nossa esperança, e o Guilherme Boulos, uma liderança jovem brilhante, né, líder de um dos movimentos mais importantes que discute, né, o acesso urbano, discute a habitação, discute a dignidade das cidades, do território, e uma liderança maravilhosa. Tenho a felicidade de militar com ele dentro do partido. Então, um grande abraço ao Guilherme e ao Chico Buarque de Holanda, nosso grande companheiro. O Chico sempre esteve do nosso lado, gente. Isso é muito legal. Com a divisão da esquerda, não corre o risco dos dois fazer feio nas urnas. O Breno, militante do PSOL, ex-presidente do PSOL, coloca uma preocupação aqui, né, que a divisão pode acarretar prejuízos. É um risco, Breno, mas é da vida. Você sabe disso, sou um defensor da nossa unidade. Inclusive, o PSOL, junto com a sua colaboração, da Luciana Fontes, nossa presidente, formulou uma proposta em que o PSOL topou ser o partido que ia hospedar todas as candidaturas para ter uma chapa única, para aumentar a chance. Com certeza, se nós tivéssemos concluído essa tática, uma vez que, né, não pode mais fazer aliança proporcional, né? Bom lembrar isso, a gente vai falando e esquece desses detalhes. É a primeira eleição que é proibido aliança para vereador, porque nunca foi. Então é um problema concreto, real. E a nossa proposta, depois de consultar juristas, consultar pensadores da política, foi de que o PSOL poderia hospedar todos os candidatos do PCdoB, do PT, para a gente ter uma chapa forte, com a possibilidade desses filiados depois, se eleito, voltarem a militar nos seus partidos de origem, sem o questionamento do mandato por parte do PSOL. Uma proposta também muito avançada. Infelizmente, ela foi cumprida parcialmente, porque o vereador Marco Rilo e outras 3, 4 companheiros, né, aderiram a essa proposta e fortaleceram a chapa do PSOL. Então, mas infelizmente outras não. Mas também esses partidos têm força, né? O PCdoB tem força, o PT tem força, tem capilaridade social e condições de montar uma chapa. E vamos torcer para que essas chapas tenham êxito, para que a gente faça 2, 3, 4 vereadores, né, deste campo, que é muito importante. Todo mundo sabe, às vezes tem muito desprezo pela luta institucional, por mandatos seletivos, porque tem muita decepção. O povo às vezes despreza essa possibilidade porque tem muita decepção. Mas nós sabemos como é importante mandatos populares de vereador, de deputado, de senador, assim, aguerridos, né, com disposição para a luta. Porque não adianta você se elege para virar um acomodado, para ser um diplomata dentro do parlamento. Isso não salva a vida de ninguém, isso não muda as coisas. Parlamentar, ele tem que ser aguerrido. Você tem que aproveitar esse instrumento, essa delegação que o povo te deu, né, e correr riscos políticos ali dentro em nome do povo, em nome da causa. Você não pode tentar preservar o seu mandato a qualquer custo, você vai ficar refém da reeleição. Então, a gente sabe quando você tem mandatos, vereadores comprometidos, aguerridos, que estão dispostos a fazer a luta política dentro do parlamento, você tem muito ganho, né? O povo ganha muito com isso. Então, vamos lutar para que a gente aumente a nossa participação no parlamento local, porque vereadores comprometidos são importantes, eles mudam, eles salvam vidas e eles mudam a relação política, né? Especialmente quando você tem um casamento entre o parlamentar e as lutas sociais. Este mandato popular com as lutas sociais, com os coletivos, com o movimento estudantil, com o movimento sindical, né, é uma coisa que os partidos de esquerda sempre fizeram muito bem. Todo partido de esquerda, dentro da democracia, antes de acessar o poder central, antes de ganhar prefeituras, governo de estado e até governar países, eles tiveram uma forte intervenção no parlamento, com mandatos assim, com mandatos que de fato representavam, era a correia de transmissão do movimento popular. Quando essa química acontece, é muito importante, né? Eu sou um militante de um partido, era militante do PT, agora sou militante do PSOL, que são partidos que fizeram a opção da luta institucional.
Eles trabalham, defendem essa relação concomitante do movimento social com o parlamento. É verdade que muita coisa se perdeu no meio do caminho? É verdade. É verdade que os governos petistas fizeram coisas maravilhosas, também se distanciaram da relação com o povo? É verdade. E isso tem que servir para alguma coisa, não só para a gente lamentar e fazer autocrítica, mas para que seja pedagógico, seja educativo. Né? Não vale nada eleger parlamentares que vão fazer o jogo, apenas vão votar corretamente, mas não vão colocar toda a sua energia para a luta política, para o enfrentamento. Você precisa criar polarização o tempo inteiro, você precisa criar essa relação dialética, ser contestador, utilizar todos os instrumentos que o parlamento oferece para fazer luta política, porque aí você tem conquista e mais. E nunca perder a conexão com o povo, com os movimentos. O parlamentar, a função principal de um parlamentar é devolver ao povo o protagonismo. Aquilo é a casa do povo. O parlamento, as câmaras municipais, o poder legislativo, ele é a casa do povo, é o poder mais popular. Então não tem sentido você se elege e se distancia. Fala, pega essa delegação e não devo mais satisfação nenhuma, vou fazer o que eu quiser aqui. Não. Primeiro que você não faz sozinho lá. Agora, quando você tem a capacidade de dialogar enquanto parlamentar e trazer o povo para dentro da Câmara, da Assembleia, tem muita conquista. E é assim que eu acho que nós temos que agir aqui em Rio Preto. Repito, tenho muita esperança que nós podemos ter um crescimento no parlamento e isso pode fazer toda a diferença para a cidade. Marco Rilo será o candidato a prefeito pelo PSOL? A pergunta da Neide, que também é filiada ao nosso partido. Neide, a presidente do PSOL iniciou uma conversa com o vereador Marco Rilo, no sentido dele colocar o nome à disposição para ser apreciado pela frente, obviamente, pode ser o candidato à frente, pode não ser, e se tiver frente, bem, se não tiver, repito, pode ser o candidato do PSOL. Eu acho um excelente nome, um nome que tem 5 mandatos de vereador, não ininterruptos, mas tem uma relação muito orgânica com a cidade, conhece a cidade como poucos políticos e conhece a atual realidade da cidade como poucos políticos em São José do Rio Preto. Além de ser um parlamentar com uma história maravilhosa, impecável, irretocável, um mandato corajoso, tem experiência administrativa, e conhece a cidade. E todo mundo sabe disso, tem uma relação com o povo muito importante. Então é um excelente nome. Acho que seria muito, muito importante o PSOL apresentá-lo como alternativa para essa frente. O Éder faz a pergunta: qual o plano para a educação municipal? Olha, Éder, nós não finalizamos o programa, ele está em construção, mas eu posso te falar algumas impressões que eu tenho e um pouco do que eu defendo. Primeiro, a valorização permanente do trabalhador da educação, o professor e os trabalhadores da escola. Sempre é necessário escutá-los e ter um programa de valorização do profissional da educação, do professor, daquele que é o líder do processo de educação. A outra questão nós precisamos transformar as unidades escolares em centros transformadores do bairro, do território, da localidade. A escola ela tem que ter uma importância a mais. Porque nós temos um modelo de escola, Éder, do século XIX com alunos do século XXI. Você tem um conflito permanente de método, de convivência. Precisamos combater a evasão. Não dá para a gente se conformar que tem uma criança fora da escola. Não dá para se conformar que não tem vaga em creche. Precisamos zerar qualquer demanda reprimida que tem sobre isso, garantir todos os estudantes na sala de aula, dentro da escola. A primeira coisa é essa, a valorização permanente do profissional da educação e a transformação da unidade escolar pública do município em centros de convivência, em centros que vai acolher a cultura, a arte produzida por aquele bairro, que vai inserir. A escola ela tem que ser libertadora, não só do aluno, mas da comunidade. A escola tem que estar aberta à comunidade. Nós temos um grande instrumento, a escola pública, aquele prédio não pode ser encarado só como um prédio. Ele é uma ilha de esperança.
Toda escola é uma ilha de esperança. É ali onde se dá a transformação, a formação. É ali onde nós devemos discutir a saúde pública, né, do nosso bairro, discutir a relação, a segurança do nosso bairro, cuidado com o nosso bairro, se tem atividade esportiva, se tem atividade cultural, como estão as pessoas no nosso bairro. A escola, ela tem que ter esse protagonismo. Além da formação, além do preparo, né, que se espera de uma escola, da produção de conteúdo, de inteligência, ela também tem que ser uma unidade transformadora, um centro de referência naquela localidade. Só que eu estou falando muito da minha impressão individual, da luta que eu tenho na educação. Obviamente que vou dar a minha contribuição, só que o programa será submetido às pessoas, a tantos professores, educadores e estudiosos da educação que compõem o nosso partido, e também aquelas pessoas que se interessam pelo tema vão discutir um programa e apresentar um belo programa para a cidade, né, com informação concreta, com realizações possíveis, e escutar quem entende do riscado, né? Nós temos a TEM, que é um sindicato, é uma associação de profissionais da educação, de trabalhadores da educação, e agora virou um sindicato que eu acho que nós temos que escutar, chamar os representantes para escutar e chamar a comunidade, discutir educação com o pai e a mãe de aluno, isso é muito importante. Já que não será candidato a prefeito, será candidato a vereador? Pergunta da Alexandra. Alexandra, eu não vou me furtar a nenhuma tarefa escolhida pelo partido. Posso sim ser candidato a vereador. Neste momento eu estou absolutamente dedicado à construção dessa possibilidade de frente ampla. Vou conversar com vários dirigentes de vários partidos, do PCB, do PCdoB, do PSTU, do PT, né, até de outras agremiações de centro-esquerda que possam conversar conosco, com lideranças coletivas, para constituir um programa e uma frente. E não vou me furtar a nenhuma tarefa. Obviamente que este debate sobre ser candidato ou não a vereador, eu quero discutir dentro do partido e quero discutir com a chapa de vereadores, né? Eu ajudei a construir essa chapa. Nós temos candidatos ali que são candidatos desde que eu fui candidato a prefeito pela primeira vez em 2008. Então eu preciso escutar essas pessoas sobre essa possibilidade. Se a chapa de vereador mais o conjunto partidário entender que a minha candidatura ela contribui com o processo, eu posso ser candidato sim. Não me furto. Não tem esse lance de demérito, essa vaidade. Fui deputado uma vez, fui reeleito e vai voltar a ser vereador. Não existe essa história de voltar a essa hierarquia. A gente tem que lutar onde a gente está. As condições objetivas são essas. E fui vereador da cidade, foi uma honra, foi um processo bem legal, um mandato bem legal, então não teria problema nenhum em disputar e contribuir. Mas precisamos fazer essa discussão dentro do partido e também com a chapa de vereadores do PSOL. Outras perguntas estão aparecendo aqui, eu vou lendo para vocês, vamos conversar. O Gilberto Silva já foi candidato a vereador pelo PSOL e disse que foi um tapa na cara o PSOL não ter candidato no passado. Vai acontecer novamente. Bom, Gilberto, o Gilberto está colocando aqui que lamenta muito que o PSOL não teve candidato a prefeito na eleição passada, que acho que é muito importante. Gilberto, eu tenho que dizer para você que o PSOL pode ter candidato, né, próprio, sair sozinho, e pode não ter, se a frente discutir uma outra candidatura, essa possibilidade. Agora, que o PSOL tem que ter um nome para apresentar, tem. Então não vai ficar, o PSOL não vai ficar sem candidato, porque ou ele vai apoiar um candidato de um dos partidos da frente, ou ele terá o candidato da frente, ou terá um candidato mesmo sem aliança. Então nós não vamos estar fora, nós não vamos, assim, esse receio. O PSOL não vai ter um candidato a prefeito para pedir voto? Vai. Ele pode ser da frente ampla, ou ele pode ser do próprio PSOL numa disputa sem aliança, mas vai ter sim. A Petras Rodrigues, o Petras, né? Petras pergunta: como está o posicionamento das pessoas do PT? Olha, Petras, eu não sei qual é o posicionamento oficial, né, eu converso com muita gente lamentou esse distanciamento, muita gente apoia uma reaproximação, uma tentativa, e outros não, defende que o PT tenha candidato próprio mesmo, que é importante para o partido. Isso
vai ser uma decisão coletiva que nós temos que respeitar. Eu tenho um profundo respeito pelo Partido dos Trabalhadores, pelas pessoas que compõem aqui, né, pela atual presidente Celi, que considero uma amiga, pelo ex-presidente Carlos Henrique. A gente teve uma diferença tática, né, nesse momento, mas temos muita afinidade também, muita história junto, e só agradeço a essas pessoas, né, pelo tempo de convivência, pela lealdade como nós convivemos. O Carlos Henrique é uma pessoa que faz parte da história da minha vida desde o movimento estudantil, me apoiou para presidente da UNES, me apoiou para presidente do PT, me apoiou para vereador, para deputado estadual todas as vezes, me apoiou para prefeito todas as vezes e mais. E compreendeu e me apoiou quando eu saí do PSOL. Então eu só tenho que ter uma relação de respeito com pessoas como essas, e é o que eu tenho, né? Repito, quero muito, vou me esforçar muito para que a gente tenha uma unidade. Se não for possível uma unidade eleitoral, precisamos manter a nossa unidade política, a nossa unidade de vida, né? em relação ao mundo, à cidade, e é isso que eu pretendo. Então, o que eu sei é isso, é um partido que tem suas divisões, mas tem uma direção, e essa direção, em sua maioria, vai tomar a decisão, e nós vamos respeitar, seja ela qual for. Queria agradecer o Geraldo Tardelli, né, que pede para manter a candidatura. Ô Geraldo, eu retirei, assim, não tem mais volta, não foi uma jogada para tentar recuperar, não, a gente tem que ter coerência, assim, e retirando mesmo, não serei candidato a prefeito de São José do Rio Preto, né? É uma decisão que desagrada alguns, né, mas que também muitos reconheceram como uma atitude importante nessa tentativa. Agora, eu vou estar inteiro na luta, sendo candidato ou não a qualquer coisa, seria um militante de primeira hora nesse processo, e um eterno militante da vida como eu sou, né? Tô muito entusiasmado com os projetos de educação, de cultura que eu realizo junto com os companheiros do Vasco, né? Fui convidado pela direção do Vasco para fazer alguns trabalhos e estou muito feliz, assim, muito realizado. Eu me reconectei muito com a cidade, com as pessoas. É engraçado isso, né? Que tinha uma reeleição muito certa para deputado e aconteceu aquela mudança de curso, né? Aquele derrame de votos em candidatos ligados ao Bolsonaro, uma diminuição de votos de praticamente todos os deputados da cidade, né? Foi a primeira vez que Rio Preto não elegeu deputado, né? E a gente tinha um mandato espetacular, uma perspectiva muito grande, e eu não fui eleito. E eu nunca imaginei, Geraldo, que eu ia ter uma grande vitória política, né, em forma de derrota eleitoral. Eu sofri uma derrota eleitoral como candidato à reeleição, mas uma vitória de vida política imensa, que abriu uma possibilidade de me reconectar com a minha história de militância, com as pessoas, e mais, né? E fazer um trabalho que eu acredito muito ligado à educação e à cultura, que é a organização política pela educação e pela cultura. Estou muito realizado com esse trabalho, muito entusiasmado. Vocês têm notícias assim das coisas que a gente produz, né? Da forma, da agenda cultural, política, educacional que tem o Vasco, constituiu um cursinho pré-vestibular, né? Ajudou dezenas de jovens a ingressarem em universidades públicas. Isso é muito legal, né? Um espaço que oferece tantas coisas importantes, que tem o Douglinha ali, que é candidato a vereador, uma candidatura muito legal, maravilhosa, que sai candidato dentro desse trabalho da cultura, um músico, um dirigente, que é um grande parceiro, que tem que agradecer, né? Que me convida muito para participar das coisas do Vasco ali, e estou muito realizado fazendo esse trabalho, né? de organização política pela cultura, pela educação, que eu acredito muito nisso. E essa possibilidade de me reconectar com a cidade e com as pessoas. Então eu estou muito inteiro, eu estou muito assim, estou feliz mesmo nessa organização de militância, e vou estar inteiro no processo, seja candidato ou não, né? O que importa é que a gente tem que estar vivo e não podemos perder a esperança. Porque a esperança é revolucionária, né? O pessimismo ele é reacionário. O pessimismo tem a função de estagnar a luta, de jogar gelo, de tentar esfriar a nossa luta. E a esperança é revolucionária. Não pode ter um otimismo imbecil, né? Que você despreza a realidade objetiva. Você tem que ter um senso de realismo, mas jamais perder a esperança. Um militante da vida, um militante da esquerda, dos direitos humanos, um militante da cultura, ele tem que ter esperança. E eu tenho muita esperança, né, que a gente
vai continuar a vida, vai continuar lutando. É isso mesmo, né? A política é um jogo que nunca termina. E enquanto a gente tiver disposição para fazer esses encaminhamentos, essa luta nós vamos fazer. Então, é isso. Eu retirei a candidatura a prefeito, mas não me retirei da vida política, nem da militância política. Agradecer também aqui as militantes da causa animal que estiveram na Alesp, que estão acompanhando aqui. Foi uma experiência maravilhosa, né? Também pude conhecer um pouco mais da luta por uma alimentação saudável, né? Da luta pela preservação animal. Aprendi muito, fiz um grande trabalho com eles ali contra a exportação de carga viva, que era uma crueldade, e eu conheci assim, pessoas maravilhosas ali, militantes maravilhosos, e engraçado, um militante hegemonicamente de mulheres, né? Tinham homens também, muitos homens, mas de mulheres, lutadoras que enfrentaram, que entraram em navio, que denunciaram, que enfrentaram barra pesada, enfrentaram o grande latifúndio, né, que era uma coisa muito cruel, a exportação de carga viva. O que é isso? É você colocar milhares de gado dentro do navio e levar para o Oriente Médio, para a Turquia. Muitos morrem, sofrem no meio do caminho, né, e não tinha razão nenhuma, né. Primeiro que eu me posicionei contra por uma questão mesmo de ética, né, de respeito à vida. Segundo que não agregava valor nenhum, né, é coisa de país subdesenvolvido, você não agregava valor, não tinha justificativa para aquela crueldade. E era uma luta que eu não tinha muita familiaridade e o mandato de deputado me possibilitou ter relação com essas pessoas. Aprendi muito e virei amigo de tantas militantes da causa animal. E agradecer a vocês aí pela solidariedade e pelo acompanhamento. Bom, pessoal, é isso sim. Tem mais algumas perguntas aqui. As pessoas deixaram o endereço, né? A gente tem aqui como encontrar, vamos responder individualmente. Queria me colocar à inteira disposição para qualquer diálogo, pode me ligar, né? Eu não sei se eu não consigo colocar na tela aqui, mas o meu telefone, quem quiser anotar, é 996054846, 996054846. Pode ligar, qualquer dúvida. Às vezes as pessoas não tem perguntas às vezes mais delicadas, mais sensíveis, querem fazer individualmente para mim. Estou à inteira disposição, né? E com muita disposição para construir, né, um programa, uma possibilidade, uma alternativa. Nós, o campo democrático popular, nós somos a alternativa para o povo, nós somos a alternativa para a classe trabalhadora, e não os liberais, e não os representantes da elite, e não aqueles que estão advogando a causa da morte nesse momento contra a vida. Então, essa é a minha esperança. Vamos encerrar por aqui, agradecer a participação de todos vocês aí que acompanharam, né? E, repito, me coloco à inteira disposição e sou um esperançoso na nossa luta. Nós vamos mudar o jogo no Brasil, vamos aprender com os acertos, com os nossos erros, e vamos mudar o jogo no Brasil. Nós precisamos construir, né, um projeto, e somos nós, somos portadores da esperança. Não é a elite nacional, não é essa burguesia decadente, não essa gente reacionária que advoga pela morte. Nós somos da vida, nós somos, né, da solidariedade. Nós defendemos um Estado que atenda a todos, um Estado forte, que garante educação pública, que garante saúde pública, que garante geração de renda, que tem a capacidade de investir no Brasil. Nós somos a favor da ciência, da universidade pública, da pesquisa. Nós somos a favor da vida, e é essa a nossa trincheira. Muito obrigado a todos, e estamos juntos, né, pela vida.